1. As coordenadas geográficas formam um sistema de linhas imaginárias criado para localizar qualquer ponto específico na superfície da Terra. 2. Esse sistema é constituído pela interseção de duas linhas, um meridiano e um paralelo. 3. Os paralelos são linhas imaginárias que circundam o planeta no sentido horizontal, ou seja, de leste a oeste. 4. A latitude é definida como a distância, medida em graus, que vai da linha do Equador até o paralelo de um determinado lugar. 5. Os valores da latitude começam em 0 grau, na linha do Equador, e aumentam até o limite de 90 graus nos polos. 6. A linha do Equador é considerada o paralelo principal e divide o globo terrestre em dois hemisférios, norte e sul. 7. Um exemplo prático de latitude é a da cidade de Vitória, Espírito Santo, que está localizada a 20 graus 19 minutos 9 segundos de latitude sul. 8. O hemisfério norte, situado acima do Equador, também pode ser chamado de setentrional ou boreal. 9. O hemisfério sul, localizado abaixo da linha do Equador, recebe as denominações de meridional ou austral. 10. Os meridianos são as linhas imaginárias que cortam a Terra verticalmente no sentido norte-sul, conectando os dois polos. 11. A longitude representa a distância em graus entre o meridiano de origem e o meridiano de uma localidade específica. 12. Por convenção internacional, o meridiano de Greenwich, que passa pela Inglaterra, é o marco de origem com 0 grau de longitude. 13. A variação da longitude ocorre de 0 grau até 180 graus para a direção leste ou para a direção oeste. 14. O meridiano de Greenwich divide o planeta em dois hemisférios verticais, o ocidental, oeste, e o oriental, leste. 15. Como exemplo de longitude, a cidade de Vitória, Espírito Santo, encontra-se a 40 graus 20 minutos 50 segundos de longitude oeste. 16. A localização exata de um ponto no mapa é obtida justamente no cruzamento entre um paralelo, latitude, e um meridiano, longitude. 17. Brasília, a capital do Brasil, está situada simultaneamente nos hemisférios meridional e ocidental. 18. Para garantir maior precisão, as coordenadas são expressas em graus, minutos e segundos. 19. Na subdivisão das medidas, cada grau geográfico equivale a 60 minutos e cada minuto equivale a 60 segundos. 20. O Polo Norte geográfico apresenta a latitude máxima de 90 graus norte. 21. O Polo Sul geográfico é identificado pela latitude máxima de 90 graus sul. 22. O sistema de longitude é a base para a organização dos fusos horários ao redor do mundo. 23. Cada fuso horário compreende um intervalo de 15 graus de longitude, o que corresponde ao tempo de 1 hora. 24. O meridiano de Greenwich serve como o ponto de referência inicial para a contagem universal das horas no planeta. 25. A altitude é definida como a distância vertical medida entre um ponto qualquer da superfície e um referencial, geralmente o nível médio do mar. 26. Quando um ponto está situado exatamente ao nível do mar, sua altitude é considerada como 0 metro. 27. Existe uma relação inversamente proporcional entre a altitude e a temperatura de um local. 28. Como exemplo dessa variação, a temperatura ambiente diminui aproximadamente 1 grau Celsius a cada 150 metros de subida vertical. 29. Em termos maiores, a temperatura tende a cair cerca de 6,5 graus Celsius para cada 1 km de elevação na altitude. 30. Devido a essa queda de temperatura, quanto mais alta é a altitude de uma região, mais frio tende a ser o seu clima local. 31. A altitude ortométrica é a medida da distância vertical de um ponto na superfície terrestre em relação a um geóide de referência. 32. A altitude elipsoidal é a distância vertical em relação a um elipsoide, sendo o tipo de altitude fornecido por aparelhos de GPS. 33. O Sistema de Posicionamento Global, GPS, utiliza a triangulação de sinais de satélites para determinar coordenadas com alta precisão. 34. Na aviação, utiliza-se a altitude de pressão,
que se refere a superfícies na atmosfera onde a pressão permanece constante. 35. O altímetro é o instrumento específico utilizado para medir a altitude, podendo ser operado manualmente ou por computadores de bordo. 36. O território brasileiro é cortado pela linha do Equador ao norte e pelo Trópico de Capricórnio ao sul. 37. Em representações matemáticas, longitudes a leste de Greenwich costumam ser indicadas com valores positivos. 38. Já as longitudes localizadas a oeste de Greenwich são frequentemente indicadas com valores negativos. 39. A latitude é um fator fundamental para a delimitação das zonas térmicas e climáticas da Terra. 40. As áreas próximas à linha do Equador, baixas latitudes, possuem clima quente e úmido na maior parte do ano. 41. A linha do Equador atravessa 13 países diferentes ao redor do globo, incluindo o Brasil, Equador e Indonésia. 42. Geometricamente, os meridianos são semicírculos iguais que convergem e se encontram nos polos norte e sul. 43. Diferente dos meridianos, os paralelos são círculos completos que diminuem de diâmetro conforme se afastam do Equador em direção aos polos. 44. O meridiano de Greenwich também define o início da contagem das longitudes para fins de navegação e cartografia. 45. A localização absoluta de um objeto, como um navio no oceano, é dada estritamente por suas coordenadas de latitude e longitude. 46. Um exemplo de localização por coordenadas é o ponto A em um mapa, que pode estar a 40 graus de latitude norte e 80 graus de longitude oeste. 47. Tóquio, no Japão, possui coordenadas aproximadas de 35 graus de latitude norte e 139 graus de longitude leste. 48. Washington, nos Estados Unidos, localiza-se a cerca de 38 graus de latitude norte e 77 graus de longitude oeste. 49. Londres está situada na latitude 51 graus norte e muito próxima à longitude 0 grau, por onde passa o meridiano de origem. 50. Nova Delhi, na Índia, apresenta coordenadas próximas a 28 graus de latitude norte e 77 graus de longitude leste. 51. A cartografia é a técnica e ciência dedicada à representação sistemática do espaço terrestre por meio de mapas. 52. O domínio das coordenadas geográficas é essencial para o planejamento territorial e análise espacial precisa. 53. Instrumentos como a bússola e a rosa dos ventos auxiliam na orientação baseada nos pontos cardeais em relação às coordenadas. 54. A latitude de 0 graus é a referência exata para a linha do Equador. 55. A longitude de 0 graus é a referência exata para o meridiano de Greenwich. 56. O arroio Chuí é reconhecido como o ponto extremo ao sul do Brasil, posicionado na latitude 33 graus 45 minutos 9 segundos sul. 57. A diminuição da temperatura em altitudes elevadas ocorre devido à menor pressão atmosférica e à menor densidade do ar. 58. Para encontrar um ponto exato na superfície tridimensional da Terra, é preciso combinar a localização horizontal com a informação de altitude. 59. Além do GPS americano, existe o sistema russo GLONASS, que também fornece dados de georreferenciamento. 60. O georreferenciamento moderno utiliza hardware e software para manipular dados espaciais e localizar fenômenos com exatidão.